Capítulo 34. Quando todos saíram, Elizabeth, como se pretendesse se irritar o máximo possível com o Sr. Darcy, decidiu ocupar o tempo com o exame de todas as cartas que recebera da irmã durante sua estada em Kent. Não havia nelas qualquer queixa, nem qualquer rememoração dos acontecimentos passados ou qualquer alusão a um sofrimento presente, mas em todas e em cada linha de cada uma delas havia a falta daquele entusiasmo que sempre fora característico do estilo de Jenny, e que, vindo da serenidade de uma mente em paz consigo mesma e benevolente em relação a todos, poucas vezes fora ofuscado. Elizabeth avaliou cada frase que transmitia alguma sensação de desconforto com uma atenção que não tivera na primeira leitura. A vergonhosa arrogância do Sr. Darcy ao divulgar quanto sofrimento havia sido capaz de infligir deu-lhe uma compreensão mais profunda do sofrimento da irmã. Servia de algum consolo pensar que sua visita a Roses deveria terminar em 2 dias, e mais ainda que em menos de 15 dias ela própria estaria outra vez com Jenny, disposta a contribuir para que recobrasse os ânimos com todo o afeto de que era capaz. Não podia pensar em Darcy deixando Kent sem se lembrar de que o primo partiria com ele, mas o coronel Fitzwilliam deixara claro que não tinha quaisquer intenções em relação a ela, e por mais agradável que ele fosse, ela não pretendia ficar infeliz por causa dele. Enquanto definia esse ponto, foi de repente alertada pelo som da campainha da porta e seu humor melhorou um pouco com a ideia de ser o próprio coronel Fitzwilliam, que aparecera uma vez no final da tarde e poderia estar vindo saber dela. Mas tal ideia foi logo abandonada e sua reação foi bem diversa quando, com a maior perplexidade, viu o Sr. Darcy entrar na sala. De modo apressado, ele começou no mesmo instante a perguntar por sua saúde, atribuindo a visita a um desejo de saber se estava melhor. Ela respondeu com fria civilidade. Ele se sentou por alguns momentos e, levantando-se, andou pela sala. Elizabeth estava surpresa, mas nada disse. Depois de um silêncio de vários minutos, ele foi na sua direção com gestos agitados e começou a falar. Tenho lutado em vão, não adianta. Meus sentimentos não serão reprimidos. Precisa me permitir dizer-lhe com que intensidade eu a admiro e a amo. A perplexidade de Elizabeth era indescritível. Ela o olhou, enrubesceu, duvidou e silenciou. Tal atitude foi por ele considerada suficiente encorajamento e logo produziu a confissão de tudo o que ele sentia, e sentia há muito tempo, por ela. Ele falava bem, mas havia sentimentos outros que não os do coração a serem descritos, e ele não foi mais eloquente ao falar da ternura do que ao falar do orgulho. A percepção da inferioridade dela, de tal fato representar para ele uma degradação dos obstáculos familiares que ele sempre opusera a seus sentimentos, foram expostos com uma ênfase que parecia resultante de seu sofrimento, mas não parecia adequada para referenciar a corte que lhe fazia. A despeito de sua tão arraigada antipatia, ela não podia ficar insensível à demonstração de afeto vinda de um homem como aquele, e embora seus sentimentos não lhe alterassem, nem por um instante, lamentou a princípio o sofrimento que lhe causaria. Então, levada ao ressentimento pelas palavras que se seguiram, viu toda a sua compaixão se transformar em raiva. Tentou, porém, controlar-se para responder com paciência quando ele terminasse. Ele concluiu descrevendo a força de um afeto que, a despeito de todos os esforços, descobrira ser impossível superar, e manifestando a esperança de ser agora recompensado quando ela aceitasse sua mão. Enquanto ele falava, ela podia perceber com facilidade que ele não tinha dúvidas quanto à resposta favorável. Ele falava em apreensão e ansiedade, mas sua expressão traduzia segurança.
Tal atitude apenas conseguiu exasperá-la ainda mais, e quando ele se calou, o rubor coloriu suas faces e ela disse: em caso como este, acredito ser adequada a expressão de um sentimento de reconhecimento pelos sentimentos confessados, mesmo que não possam ser correspondidos. É natural que exista tal reconhecimento e se eu pudesse sentir gratidão, eu agora lhe agradeceria, mas não posso. Nunca desejei sua consideração e o Senhor sem dúvida a concedeu com bastante má vontade. Lamento ter causado sofrimento a alguém, foi porém provocado de forma inconsciente e espero que seja de curta duração. Os sentimentos que, como o Senhor me disse, por muito tempo impediram a admissão de seu interesse, não terão grandes dificuldades para apagar qualquer dor depois desta explicação. O Sr. Darcy, que se apoiava na lareira com os olhos fixos no rosto da moça, parecia receber aquelas palavras com não menos ressentimento do que surpresa. Seu rosto ficou pálido de raiva e a perturbação de sua mente era visível em todos os seus traços. Ele se debatia em busca de uma aparência de tranquilidade e não abriria a boca até que acreditasse tê-la conseguido. A pausa foi terrível para os sentimentos de Elizabeth. Finalmente, tendo na voz uma calma forçada, ele disse: e esta é toda a resposta que terei a honra de receber. Devo talvez esperar ser informado da razão pela qual, com tão pouca consideração dada à cortesia, sou assim rejeitado? Mas isso é de somenos importância. Devo do mesmo modo questionar, retrucou ela, por que, com tão evidente desejo de me ofender e insultar, o Senhor resolveu me dizer que gostou de mim contra sua vontade, contra o seu bom senso e até contra o seu caráter? Não seria esta uma desculpa para a descortesia caso eu fosse descortês? Mas tenho outras provocações, o Senhor sabe que tenho. Não tivesse meus sentimentos se decidido contra o Senhor, tivessem sido indiferentes, ou mesmo tivesse alguma vez sido favoráveis, o Senhor acredita que alguma consideração me tentaria aceitar o homem que foi a causa da ruína, talvez para sempre da felicidade da mais amada das irmãs? Ao ouvi-la pronunciar tais palavras, o Sr. Darcy mudou de cor. Mas a emoção durou pouco e ele ouviu sem tentar interrompê-la quando ela continuou. Tenho todas as razões do mundo para pensar mal do Senhor. Nenhum motivo pode desculpar o injusto e mesquinho papel que o Senhor representou nesse caso. Não ousará negar, não pode fazê-lo ter sido o principal, senão o único causador da separação dos dois, da exposição do Sr. Bingley à censura de todos por seu capricho e instabilidade e da exposição de Jane à angústia de verem frustradas suas esperanças, atirando ambos à pior das misérias. Ela fez uma pausa e percebeu, não com pouca indignação, que ele a ouvia com um ar que demonstrava não haver qualquer sentimento de remorso. Chegava mesmo a olhar para ela com um sorriso de falsa incredulidade. Pode negar que tenha feito isso? Repetiu. Com implícita tranquilidade, então ele respondeu. Não tenho qualquer intenção de negar que fiz tudo o que fiz e o que estava em meu poder para separar meu amigo de sua irmã. Nem que me alegre com o meu sucesso. Em relação a ele, fui muito bem generoso do que em relação a mim mesmo. Elizabeth não se permitiu transparecer ter compreendido essa cortês reflexão, mas seu significado não lhe escapou, nem foi suficiente para apaziguá-la. Mas esse não é o único caso, continuou, em que se baseia a minha antipatia. Muito antes de acontecer, minha opinião a seu respeito estava formada. Seu caráter me foi desvendado por um relato que ouvi muitos meses atrás do Sr. Wickham. Sobre este assunto, o que tem a dizer? Que imaginário ato de amizade apresenta em sua defesa? Ou sob qual falsa alegação pode, neste caso, impor sua vontade sobre os outros? É enorme o seu interesse pelos assuntos deste cavalheiro, disse Darcy num tom menos tranquilo e com mais cor no rosto.
Quem, conhecendo os infortúnios do Sr. Wickham, pode deixar de se interessar por ele? Infortúnios, repetiu Darcy com desprezo. Os infortúnios foram realmente muitos. E o senhor os causou, exclamou Elizabeth com energia. O senhor o reduziu ao seu atual estado de pobreza, de relativa pobreza. O senhor negou-lhes os benefícios que, deve saber, a ele haviam sido destinados. Nos melhores anos de sua vida, o senhor o privou da independência a qual tinha não só o direito como o merecimento. O senhor fez tudo isso e ainda assim reage à menção de infortúnio com desprezo e zombaria. E esta, exclamou Darcy andando pela sala a passos rápidos, é a sua opinião ao meu respeito. É esta avaliação que faz de mim. Agradeço-lhe por me explicar com tanta clareza. Meus erros, de acordo com tal julgamento, são realmente graves. Mas talvez, acrescentou, parando de andar e se virando para ela, tais delitos pudessem ter sido tolerados não tivesse o seu orgulho sido ferido pela minha honesta confissão dos escrúpulos que por tanto tempo me impediram de tomar qualquer decisão. Essas amargas acusações poderiam ter sido suprimidas, tivesse eu, com mais habilidade, ocultado meus conflitos e a levado a acreditar que havia sido impelido por um interesse irrestrito e imoderado, pela razão pela qual reflexão por qualquer coisa, mas abomino disfarces de qualquer tipo, e não me envergonho dos sentimentos que confessei. Eram naturais e justos. Pode esperar que eu me alegre com a inferioridade de seus parentes? Que me parabenize com a esperança de relações com pessoas cujo nível de vida é tão absolutamente inferior ao meu? Elizabeth sentia a raiva aumentar a cada instante. Ainda assim tentou ao máximo falar com calma quando disse: engana-se, Sr. Darcy. Se supõe que os termos de sua declaração me afetaram desta ou daquela maneira, ou que teria sido poupado o mal-estar que eu pudesse sentir ao recusá-lo, caso se tivesse comportado de forma mais cavalheiresca. Ela percebeu seu sobressalto, mas ele nada disse e ela continuou. Não haveria maneira alguma de me oferecer sua mão que me deixasse tentada a aceitá-la. Mais uma vez era óbvia a perplexidade do rapaz, que a olhava com um misto de incredulidade e mortificação. Então ela continuou. Desde o início, quase posso dizer desde o primeiro momento em que travamos conhecimento, suas maneiras, incutindo-me a forte noção de sua arrogância, sua presunção e seu desdém egoísta pelos sentimentos alheios, foram suficientes para lançar os alicerces de desaprovação sobre os quais posteriores acontecimentos construíram tão irremovível antipatia, e não havia um mês que nos conhecíamos quando percebi que o senhor seria o último homem do mundo com quem eu poderia ser convencida a me casar. Já disse o suficiente, minha senhora. Compreendo perfeitamente seus sentimentos e só devo agora me envergonhar do que foram os meus. Perdoe-me por ter tomado tanto do seu tempo e aceite meus melhores votos de saúde e felicidade. E com essas palavras saiu apressado da sala e Elizabeth ouviu-o no momento seguinte abrir a porta da frente e deixar a casa. O tumulto dentro dela era agora dolorosamente grande. Ela não sabia como se acalmar e de pura fraqueza sentou-se e chorou durante meia hora. Sua perplexidade ao pensar sobre o que acontecera aumentava a cada reflexão feita, que ela pudesse receber uma proposta de casamento do Sr. Darcy, que ele pudesse estar apaixonado por ela há tantos meses, apaixonado a ponto de querer se casar com ela, e a despeito de todas as objeções que o haviam levado a impedir o casamento de seu amigo com Jenny e que deveriam surgir com igual intensidade em seu próprio caso. Era quase inacreditável. Era gratificante ter inspirado inconscientemente um afeto tão intenso, mas
o orgulho dele, aquele abominável orgulho, a despudorada confissão de que fizera Jenny, sua imperdoável altivez ao admiti-lo, mesmo não podendo justificar, e a maneira insensível com que se referira ao Sr. Wickham, para com quem não tentara negar sua crueldade, logo sobretudo sobrepujaram a compaixão por um momento despertada pela ideia de seu afeto. Continuou em conturbadas reflexões, até que o som da carruagem de Lady Catherine mostrou-lhe não estar em condições de enfrentar as observações de Charlotte e levou-a às pressas para o quarto. Capítulo 35. Elizabeth despertou na manhã seguinte para os mesmos pensamentos e meditações com os quais, afinal, fechara os olhos. Ainda não conseguia se recuperar da surpresa do que acontecera. Era impossível pensar em qualquer outra coisa e incapaz de se dedicar a qualquer atividade. Então resolveu, logo após o café da manhã, permitir-se um pouco de ar livre e exercícios. Encaminhava-se diretamente para o seu recanto favorito, quando a lembrança do Sr. Darcy ter às vezes estado lá a deteve e, em vez de entrar no parque, subiu o atalho que seguia em direção contrária à estrada principal. A cerca do parque limitava um dos lados e ela logo atravessou um dos portões de acesso à propriedade. Depois de dar uma ou duas voltas por aquele atalho, ficou tentada pela beleza da manhã a parar diante dos portões e olhar para o parque. As 5 semanas que até agora passara em Kent fizeram grande diferença na paisagem e cada dia acrescentava mais verde às árvores prematuras. Estava a ponto de continuar o passeio quando divisou o vulto de um cavalheiro no arvoredo que margeava o parque. Ele se movia em sua direção e, receosa de que fosse o Sr. Darcy, retrocedeu no mesmo instante. Mas a pessoa que avançava estava agora perto bastante para vê-la e, adiantando-se com decisão, pronunciou seu nome. Ela então dera meia volta, mas ao se ouvir chamar, mesmo numa voz que provava ser do Sr. Darcy, caminhou de volta até o portão. Ele também já a alcançara e, entregando-lhe uma carta que ela instintivamente tomou nas mãos, ele disse com ar de altiva desenvoltura: "Estou há algum tempo andando pelo arvoredo na esperança de encontrá-la. A senhorita me daria a honra de ler esta carta?" E com uma leve inclinação voltou a andar na direção da fazenda e logo desapareceu. Sem qualquer expectativa de prazer, mas com a maior curiosidade, Elizabeth abriu a carta e, para sua crescente surpresa, encontrou um envelope contendo 2 folhas de papel de carta, quase completamente cobertas por uma letra bem pequena. O próprio envelope estava todo escrito. Continuando seu caminho pelo atalho, começou então a ler. A data era Rosings, 8 horas da manhã, e o texto era: "Não se deixe intimidar, minha senhora, ao receber esta carta, pela apreensão de que ela contenha qualquer repetição daqueles sentimentos ou renovação daquelas propostas que ontem à noite lhe causaram tanta repugnância. Escrevo sem qualquer intenção de perturbá-la ou de me humilhar, alongando-me em desejos que, para o bem de ambos, não podem ser tão logo esquecidos, e o esforço a que a confecção e a cuidadosa leitura desta carta nos obriga poderia ser poupado não tivesse meu caráter exigido que ela fosse escrita e lida. A senhorita deve assim perdoar a liberdade com que peço sua atenção. Os seus sentimentos, bem sei, a concederão com relutância, mas eu a peço em nome de justiça. 2 delitos de natureza bem diversa
e de modo algum de igual magnitude atribuiu-me a senhorita ontem à noite. O primeiro a ser mencionado foi que, indiferente aos sentimentos de ambos, eu havia separado o Sr. Bingley de sua irmã Jane, e o outro de que eu havia desafiado diversos direitos legais, desafiando a honra e a humanidade, arruinando a imediata prosperidade e destruído os planos do futuro do Sr. Wickham. Ter repudiado de forma intencional e torpe o companheiro da minha juventude e o favorito declarado de meu pai, um rapaz que dificilmente teria qualquer outro meio de vida além do nosso patronato e que fora criado na expectativa de recebê-lo. Seria uma perversão com a qual a separação de dois jovens cujo afeto só brotara há algumas semanas não se poderia comparar. Mas da severidade das censuras que me foram tão irrestritamente feitas ontem à noite, em relação às duas situações, espero estar a salvo no futuro, quando o relato de minhas atitudes e seus motivos tiverem sido lidos. Caso na exposição dos mesmos, que me obrigo a dar, tiver eu a necessidade de expressar sentimentos que possam ser ofensivos aos seus, só posso dizer que lamento. Tal necessidade deve ser obedecida e pedidos adicionais de desculpa seriam absurdos. Não estava eu há muito tempo em Hertfordshire quando observei como outros que Bingley preferia sua irmã mais velha a qualquer outra jovem da região. Mas até a noite do baile, em Netherfield, nenhuma apreensão houve de que existisse qualquer seriedade em seu interesse. Já o vira apaixonado muitas vezes antes. Naquele baile, enquanto eu tinha a honra de dançar consigo, tomei conhecimento pela primeira vez, por uma acidental informação de Sir William Lucas, de que as atenções de Bingley à sua irmã haviam dado origem à expectativa geral de um casamento entre ambos. Ele se referiu ao fato como uma certeza, da qual apenas a data era ignorada. Daquele momento em diante, observei atentamente o comportamento do meu amigo e pude então perceber que sua preferência pela senhorita Bennet estava além do que eu jamais testemunhara nele. Observei também sua irmã. Sua aparência e sua atitude eram francas, alegres e atraentes, como sempre, mas sem qualquer sintoma de interesse especial. E assim me convenci, a partir das análises daquela noite, de que, embora ela recebesse as atenções dele com prazer, não as estimulava com qualquer demonstração de sentimento. A senhorita não se enganou a respeito, eu devo ter incorrido esse erro. Seu maior conhecimento de sua irmã torna provável a última hipótese. Se assim for, se fui por tal erro levado a magoá-la, seus ressentimentos não é indevido. Mas não terei escrúpulos em afirmar que a serenidade das expressões e do comportamento de sua irmã era tal que teria dado ao mais arguto observador a convicção de que, por mais afetuoso que fosse o seu temperamento, seu coração não parecia de fácil conquista. Que eu tivesse desejos de acreditar na indiferença da senhorita Bennet é verdade, mas ousarei dizer que minha investigação e decisões não são, em geral, influenciadas por minhas esperanças ou temores. Não a acreditei indiferente, porque assim desejei. Acreditei por imparcial convicção, tanto quanto racionalmente desejei que assim fosse. Minhas objeções ao casamento não eram apenas as que reconheci ontem à noite, como só suportáveis pela força maior da paixão, como no meu próprio caso. A falta de boas relações não poderia ser mais prejudicial a meu amigo do que a mim, mas havia outros motivos para minha oposição, motivos que, embora ainda existentes e existindo com a mesma intensidade nas duas situações, me propus a esquecer porque não me afetariam de imediato. Tais causas devem ser relatadas mesmo em resumo. A situação da família de sua mãe, embora questionável, nada era em comparação à absoluta falta de decoro com tanta frequência e com quase todas as situações demonstradas por ela própria, pelas suas 3 irmãs mais moças e ocasionalmente até por seu pai. Perdoe-me,
Magoa-me ofendê-la, mas em meio ao constrangimento provocado pelos defeitos de seus parentes mais próximos e seu desprazer por esta descrição dos mesmos, lhe sirva de consolo pensar que, por se terem ambas conduzido de modo a evitar qualquer parcela de semelhante censura, elogios proporcionais são feitos por todos a si e a sua irmã mais velha, méritos ao bom senso e ao comportamento de ambas. Acrescentarei apenas que os acontecimentos daquela noite confirmaram minha opinião a respeito de todos e intensificaram qualquer impulso que já poderiam me motivar a preservar meu amigo do que eu considerava uma aliança bastante infeliz. Ele partiu de Netherfield para Londres na manhã seguinte, como a senhorita sem dúvida se recorda, com a intenção de voltar em breve. O papel que representei será agora apresentado. O desconforto das irmãs Bingley era tão grande quanto o meu. Nossos sentimentos coincidentes logo vieram à tona e, considerando todos que não havia tempo a perder para afastar seu irmão, em pouco tempo decidimos nos juntar a ele em Londres. Assim fizemos. E aqui eu me dediquei prontamente ao ofício de enumerar para meu amigo os indubitáveis perigos de sua escolha. Descrevi-os e reforcei-os com sinceridade, mas por mais que tal exposição possa ter abalado ou adiado a sua decisão, não suponho que tivesse impedido o casamento, não fosse secundada pela declaração que não hesitei em fazer da indiferença de sua irmã. Acreditava ele até então ser um afeto retribuído com sincero, se não igual, interesse. Mas Bingley é por demais modesto e tem mais confiança no meu julgamento do que no seu próprio. Convencê-lo, portanto, de que se iludira não foi difícil. Persuadi-lo a não voltar a Hertfordshire, uma vez assumida tal convicção, não foi trabalhoso. Não posso me censurar por ter feito o que fiz. Há apenas um ponto em minha conduta durante todo esse caso que não me satisfaz. É que eu tenha condescendido em usar de artifícios para ocultar dele o fato de sua irmã estar na cidade. Eu sabia, bem como a senhorita Bingley, mas seu irmão até hoje o ignora. Que eles pudessem ter se encontrado sem maiores consequências talvez fosse provável, mas seu interesse não me parece suficientemente extinto para que ele a possa ver sem correr riscos. Talvez tal artifício, tal dissimulação seja indigno de mim, mas está feito, e foi feito com a melhor das intenções. Em relação a este assunto, nada mais tenho a dizer, nem outras desculpas a apresentar. Se ofendi os sentimentos de sua irmã, foi por desconhecimento e ainda que as razões que me motivaram possam naturalmente lhe parecer insuficientes, ainda não as posso condenar. Em relação àquela outra acusação mais grave, de ter prejudicado o Sr. Wickham, só posso refutá-la descortinando a seus olhos toda a relação dele com a minha família. Do que ele especialmente me acusa, não tenho conhecimento, mas, da verdade do que irei relatar, posso apresentar mais de uma testemunha fidedigna. O Sr. Wickham é filho de um homem muito respeitável, que por muitos anos administrou todos os bens de Pemberley, e cuja boa conduta no desempenho de suas funções levou meu pai a naturalmente lhe ser grato. E por essa razão, sua consideração com George Wickham, que era seu afilhado, foi ilimitada. Meu pai custeou seus primeiros estudos e mais tarde colocou-o em Cambridge, contribuição ainda mais importante, pois foi seu próprio pai, sempre pobre devido a extravagâncias da esposa. Teria sido incapaz de lhe dar uma educação digna de um cavalheiro. Meu pai não apenas gostava da companhia desse rapaz, cujas maneiras sempre foram cativantes, tinha também a melhor opinião ao seu respeito, e desejando que seguisse carreira na igreja, tencionava encaminhá-lo nesta direção. Quanto a mim, muitos anos se passaram sem que eu começasse a encará-lo com outros olhos. As tendências corruptas e a falta de princípios que ele cuidadosamente mantinha longe do conhecimento de seu melhor amigo.
não poderiam escapar à observação de um jovem quase da sua idade e que tinha chances de vê-lo em momentos descontraídos, o que não acontecia com o Sr. Darcy. Mais uma vez lhe causarei sofrimento, em que grau só a senhorita poderá dizer. Mas sejam quais forem os sentimentos despertados pelo Sr. Wickham, uma suspeita quanto à natureza dos mesmos não me deve impedir de expor-lhe seu verdadeiro caráter, até lhe acrescentar mais um motivo. Meu excelente pai morreu há cerca de 5 anos, e seu sentimento de amizade para com o Sr. Wickham foi até o final tão intenso que em seu testamento ele me recomendou explicitamente que eu encorajasse ao máximo seus progressos na carreira escolhida, e caso ele se ordenasse, recomendou que um importante vicariato familiar lhe fosse entregue tão logo estivesse vago. Havia também um legado de 1000 libras. Seu próprio pai não sobreviveu ao meu por muito tempo, e meio ano após estes acontecimentos, o Sr. Wickham me escreveu para informar que, tendo afinal se decidido contra a ordenação, esperava que eu não considerasse exorbitante que ele esperasse alguma vantagem pecuniária mais imediata, em lugar de nomeação da qual não se poderia beneficiar. Tinha alguma intenção, acrescentava ele, de estudar direito, e eu deveria ser sabedor que os juros de 1000 libras seriam então uma ajuda bastante insuficiente. Eu mais desejei do que acreditei que ele fosse sincero, mas de qualquer forma estava mais que disposto a concordar com sua proposta. Eu sabia que o Sr. Wickham não seria um clérigo. Logo foi então afirmado um acordo e ele renunciou a qualquer reivindicação da ajuda por parte da igreja, ainda que algum dia viesse a estar em posição de recebê-la, e aceitou em troca 3.000 libras. Qualquer ligação entre nós parecia então desfeita. Minha opinião a seu respeito era muito má para que o recebesse em Pemberley ou aceitasse sua companhia na cidade. Acredito que tenha vivido a maior parte do tempo na capital, mas estudar direito era mera desculpa e então, livre de qualquer freio, levava uma vida de ócio e dissipação. Por 3 anos mal ouvi falar dele, mas com o falecimento do titular do vicariato que lhe havia sido destinado, ele me escreveu nova carta apresentando-se para a indicação. Sua situação, afirmou ele, e não me foi difícil acreditar, era incrivelmente ruim. Ele descobrira ser o direito um estudo muito pouco lucrativo e estava agora absolutamente decidido a se ordenar sacerdote caso eu lhe desse o vicariato em questão, não acreditando poder haver dúvidas quanto a isso, pois estava bem informado de que eu não tinha outra pessoa para indicar e sabia que eu não poderia ter esquecido as intenções de meu honrado pai. A senhorita não poderá me censurar por me recusar a ceder a este pedido. Eu a resistir a todas as insistências no mesmo sentido. Seu ressentimento foi proporcional à precariedade de sua situação, e ele foi sem dúvida tão violento em suas denúncias a terceiros quanto nas acusações que me fez pessoalmente. Depois dessa ocasião, todas as relações foram cortadas. Como ele viveu, não sei, mas no verão passado sua existência se fez notar de forma muito dolorosa para mim. Devo agora mencionar uma circunstância da qual eu mesmo gostaria de esquecer e que nenhuma outra situação que não a presente me levaria a revelar a qualquer outro ser humano. Tendo dito isso, não duvido que mantenha secretas estas palavras. Minha irmã, que é mais de 10 anos mais moça do que eu, foi deixada sob minha tutela e ao sobrinho de minha mãe, o coronel Fitzwilliam. Há cerca de 1 ano, terminando o colégio, foi levada a se aprimorar numa instituição em Londres e seguiu, no último verão, na companhia da diretora dessa escola para Ramsgate, e para lá foi também o Sr. Wickham, sem dúvida, com segundas intenções, pois ficou provado ter havido um acordo anterior entre ele e a senhora Young,
cujo caráter infelizmente nos decepcionou muitíssimo, e com sua convivência e ajuda, ele tão bem se apresentou perante Georgina, cujo coração afetuoso guardava uma forte impressão de sua gentileza para com ela quando criança, que a convenceu a se acreditar apaixonada e a concordar em fugir para se casar. Ela tinha apenas 15 anos, o que lhe pode servir de desculpa, e depois de mencionar sua imprudência, fico feliz por acrescentar que devo conhecimento desses fatos a ela mesma. Fui ao seu encontro inesperadamente 1 ou 2 dias antes da planejada fuga, e então Georgina, incapaz de suportar a ideia de magoar e ofender um irmão que quase considerava um pai, confessou-me tudo. Pode imaginar o que eu senti e como agi. O respeito, a honra e os sentimentos de minha irmã impediram qualquer exposição pública, mas escrevi ao Sr. Wickham, que deixou no mesmo dia o local, e a senhorita Yonge foi evidentemente destituída de suas funções. O objetivo principal do Sr. Wickham era, sem sombra de dúvida, a fortuna da minha irmã, que é de 30.000 libras. Mas não posso deixar de supor que a esperança de se vingar de mim lhe tenha servido de incentivo. Sua vingança teria sido realmente completa. Esta, minha senhora, é uma narrativa fiel de todos os eventos nos quais estivemos ambos envolvidos, e se não a rejeitar como absolutamente falsa, irá, espero, me isentar daqui por diante da acusação de crueldade em relação ao Sr. Wickham. Não sei de que maneira, sob que forma de falsidade, ele conquistou sua atenção, mas seu sucesso talvez não deva ser questionado. Ignorante como estava a senhorita de todos os fatos, a detecção da verdade não lhe seria possível e certamente a suspeita não é uma de suas características. Talvez possa a senhorita se perguntar por que tudo isso não lhe foi dito ontem à noite, mas eu não tinha então suficiente controle de mim mesmo para saber o que poderia ou deveria ser revelado. A favor da verdade do que foi aqui relatado, posso apelar para o testemunho do coronel Fitzwilliam, que por parentesco próximo e constantemente intimidade, é, ainda mais como um dos executores do testamento do meu pai, tem sido inevitavelmente mantido a par de todos os detalhes dessas transações. Se sua antipatia por mim é capaz de tornar sem valor minhas declarações, não pode pelo mesmo motivo deixar de confiar em meu primo. E para que lhe seja possível consultá-lo, tratarei de encontrar uma oportunidade de colocar esta carta entre suas mãos ainda durante a manhã. Acrescentarei apenas que Deus a abençoe. Fitzwilliam Darcy.